Olá pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, aniversário da dona Marta, minha progenitora, e do meu irmão Pedro Paulo. Então parabéns logo de manhã aqui para vocês dois. A dona Marta fazendo 87 anos de idade com uma lucidez incrível. Então parabéns a galera aí, Uberlândia, Minas Gerais, e obrigado pela audiência de todo mundo no restante do Brasil que está conosco aqui. Para começar mais um programa quente aqui, eu continuo substituindo o Demore hoje, amanhã e depois. E a partir do dia 17 eu passo a apresentar essa live aqui para vocês todos os dias, tá bom? Como eu faço todo dia aqui, vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, porque, olha, as chuvas continuam causando estragos, né? É impressionante que as pessoas ainda têm a pachorra de olhar para isso tudo que está acontecendo e achar que está tudo normal, né? Negar que exista uma mudança climática no planeta que está provocando com uma frequência assustadora efeitos que cada vez mais nos apavoram, né? Especialmente diante da falta de ação de autoridades que, como o prefeito de São Paulo, acham que é muito mais barato expulsar as pessoas dos lugares pagando uma remuneração ridícula do que tentar resolver e mitigar o problema das chuvas no Brasil. Mas antes de falar sobre os problemas, eu vou falar sobre a meteorologia mesmo. Vou pedir para o Alex, que está me ajudando hoje aqui na técnica, colocar no ar para a minha página. Está aí. Alex, bom dia a todo o pessoal interno aqui do ICL. Bom, vamos primeiro para os avisos meteorológicos, estão aqui na tela para vocês. Como vocês veem aí no mapa, hoje vai ser mais um dia de temporal nessa faixa central do Brasil, que vai do norte do Amapá até o centro do litoral maranhense e depois desce aqui em direção ao sudeste, né, tomando todo o litoral paulista, paranaense e uma boa parte do litoral de Santa Catarina. Nessas regiões, para essas regiões aqui, há um alerta do INMET de chuvas intensas. E eu vou mostrar para vocês o que é que diz esse alerta aqui, para que vocês que moram nessa região toda, aliás, a região, né, é uma região extremamente povoada do Brasil. Qual é o perigo? Chuvas entre 30 e 60 milímetros ou que podem chegar até 100 milímetros por dia, tá? Acompanhadas de alagamentos, descargas elétricas e alto risco severo de corte de energia. Vou voltar aqui para a página do Instituto Nacional de Meteorologia. E agora nós vamos para a previsão do tempo, porque hoje, enquanto alguns estão sofrendo aí com esse aguaceiro todo, tem outros que estão debaixo de um calor enorme, né? Por exemplo, caso aqui do Rio de Janeiro. Hoje a temperatura para os cariocas vai chegar a 38 graus Celsius, a mínima já foi de 23 graus. Então nós teremos mais um dia de calor escaldante lá, enquanto em todo o restante do litoral aqui da região do Sudeste o risco de chuvas severas é bastante grande. Outras capitais com calor hoje, a Vitória vai ter 35 graus, Salvador vai ter 32, Aracaju vai ter 30 graus e segue por aí adiante, né? Aqui em Belém, 31 graus Celsius, em Cuiabá, no Mato Grosso, 32 graus Celsius, portanto calor aí em boa parte do Brasil, apesar do clima da chuvarada. E para os gaúchos, também tem dois alertas meteorológicos. O primeiro dele, nesse quadrilátero aqui composto por todo o centro e sul e oeste do estado, né? Aqui o alerta é de temperaturas severas, tá? Temperaturas 5 graus Celsius acima da média e essa previsão vale para 2 ou 3 dias. E aqui também na faixa que vai em todo o norte também do litoral, outro alerta de temperatura, também 5 graus centígrados acima da média, então os gaúchos aí se preparem para enfrentar mais um dia tórrido por lá. Vamos começar com o noticiário? A coisa está esquentando na geopolítica global, o Trump com seu mau humor, né, com a sua distimia ideológica, está mudando a geopolítica global, mas ontem aconteceram alguns movimentos bastante interessantes aqui, porque houve recuo parcial de parte a parte, o que está nos levando a crer que a bravata é maior do que a intenção mesmo de produzir resultados na seara do comércio global, né? Porque o Trump está usando as prerrogativas, o poder que os Estados Unidos têm de arbitrar tarifas absurdas para prejudicar a economia daqueles que são os maiores parceiros comerciais, inclusive os países mais próximos dos Estados Unidos, o México ao sul e o Canadá ao norte. E ontem houve um recuo, como eu falei,
está aqui na manchete. Vamos começar pelo que aconteceu em relação ao Canadá, onde a coisa parecia, né, perdida definitivamente. Lá houve dois movimentos. O primeiro deles foi uma conversa por telefone entre o Trump e o primeiro-ministro, o Trudeau, e aí saiu esse anúncio que está na capa do jornal Valor Econômico, dizendo que Trudeau anunciará que Trump adiará tarifas ao Canadá por pelo menos 30 dias, o que faz com que o Canadá também adie a sua intenção de sobretaxar aqui alguns produtos importados dos Estados Unidos. O que diz a reportagem? O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou ontem que as novas tarifas que os Estados Unidos iriam impor serão suspensas por 30 dias depois de uma ligação entre os dois chefes de governo. Em publicação nas redes sociais, Trudeau afirmou que teve uma boa conversa com o presidente Trump. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque parece que foi tudo combinado. Assim, o Trump deve ter pedido, tanto para o presidente do México quanto para o primeiro-ministro do Canadá, que dissessem que tiveram uma boa conversa por telefone e tudo mais. Fico aqui imaginando como é que será uma conversa entre o inseticida e a barata, né? Que é o caso dos Estados Unidos com qualquer um desses países aí que ele quer massacrar só porque... por conta da xenofobia que foi revivificada nos Estados Unidos desde que o Trump iniciou a sua campanha presidencial. Mas vamos lá. O que foi que disseram aqui os dois? O que disseram os dois? Que houve uma conversa muito boa com relação aos problemas aventados lá pelo Trump e que depois dessa boa conversa as tarifas ficaram suspensas por 30 dias. Abre aspas aqui. As tarifas propostas serão pausadas, não existe nenhuma garantia de que elas não serão aplicadas integralmente por pelo menos 30 dias enquanto trabalhamos juntos, disse Trudeau. Até parece que são amigos de infância, né? Nesse comunicado. O Canadá está implementando o nosso plano de fronteira de 1,3 bilhão. E repare aqui que o Trump conseguiu efetivamente já obter o compromisso desses governos de mudanças em questões que são da ordem interna dos países, portanto, afetando aí a soberania, né, dos países, no sentido de proporcionar a esse distímico presidente norte-americano aquilo que ele quer. Então vamos lá. O Canadá está implementando, primeiro, um plano de fronteira de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O que significa isso? Reforçar a fronteira com novos helicópteros, tecnologia, pessoal, além de coordenação aprimorada com parceiros americanos e mais recursos para impedir o fluxo de fentanil, a droga que é elencada pelo Trump como a grande justificativa para essa barreira toda que se ergue aí, cujo objetivo final, na verdade, muito mais do que mitigar o problema das drogas, é conter o fluxo migratório, porque isso está muito claro, né, toda essa dinâmica do que está acontecendo lá no norte da América. Além disso, diz aqui o jornal Valor Econômico, o premier canadense afirmou que seu governo está assumindo novos compromissos como nomear um czar do fentanil, listar os cartéis como terroristas, vou até aumentar aqui para que você possa ler comigo, tá? Garantir vigilância 24/7 na fronteira, quer dizer, o tempo todo. Lançar uma força-tarefa conjunta Canadá-Estados Unidos para combater o crime organizado, o fentanil e a lavagem de dinheiro. Ele também assinou uma nova diretiva de inteligência sobre crime organizado e fentanil com apoio de 200 milhões de dólares. O acordo com o Canadá, os acordos com o Canadá seguem movimentos semelhantes aos feitos pelo México mais cedo. Como eu disse aqui, até os textos, a linguagem utilizada nos comunicados foi a mesma, né? Nesse comunicado do México, a presidente Cláudia Sheinbaum conversou com Trump e decidiu pausar por um mês, mesmo prazo, a aplicação das tarifas gerais de 25% para o México após chegarem a alguns acordos na área de segurança. Portanto, está aí, né, o hard power, o big stick do Trump, produzindo seus primeiros efeitos dos dois lados da fronteira, México e Estados Unidos. Aqui nessa outra reportagem, a gente vai tratar um pouco especificamente sobre a situação lá do México, né? Cuja presidente tem demonstrado uma enorme altivez. O que diz a matéria aqui do Valor Econômico? Sheinbaum diz que chegou a acordo com Trump para suspender as tarifas por um mês. Vocês vão ver aqui a semelhança na linguagem aqui desse comunicado. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos decidiram pausar, mesma palavra em relação ao Canadá, por um mês a aplicação de tarifas gerais de 25% para o México
após chegarem a alguns acordos na área da segurança. Em publicação nas redes sociais, Sheinbaum afirmou que, após uma conversa telefônica com o presidente Donald Trump, foi decidido colocar as tarifas em pausa por um mês a partir de agora. Repare aqui, a mesma coisa que o Trudeau falou. Tivemos uma boa conversa com o presidente Trump, com grande respeito pelo nosso relacionamento e soberania, escreveu ela em sua conta no X. Ou seja, o Trump acordou bonzinho, estava de bom humor. Como parte dos compromissos acordados com Trump, o presidente mexicano indicou que o país se comprometeu a reforçar a fronteira norte com 10 mil agentes integrantes da Guarda Nacional de forma imediata para evitar o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, especialmente do fentanil, que essa é outra obsessão do presidente americano. Por um outro lado, o governo dos Estados Unidos se comprometeu a trabalhar para evitar o tráfico de armas de alto poder para o México. O acordo ocorre após Trump anunciar no sábado, primeiro, tarifas generalizadas de 25% sobre as importações mexicanas e a maioria dos produtos provenientes do Canadá, além de aplicar uma taxa de 10% para o petróleo canadense. Além disso, foi acordado um imposto de 10% sobre as importações chinesas. Mas aqui a porca começa a torcer o rabo. Não que não vá acontecer uma conversa semelhante a ela com a China, mas por enquanto o tom que os chineses estão impondo a essas conversas é um tom muito respeitoso. A China não falou em pausa de tarifas por enquanto, não. Pelo contrário, reagiu e efetivamente aplicou já essas sanções tarifárias sobre aquilo que vem dos Estados Unidos, que compram importado dos Estados Unidos. Vamos de novo para a tela, mais uma vez com valor econômico, está aí, olha. China reage a Trump e aplica tarifas com até 15% sobre produtos dos Estados Unidos. Portanto, o telefonema de amizade eterna, BFF e tudo mais, não aconteceu ainda, né? Vamos ver aqui o que diz a reportagem. A China anunciou novas tarifas sobre uma variedade de produtos norte-americanos em retaliação à recente taxa de 10% imposta pelo governo Trump sobre todas as exportações chinesas para os Estados Unidos. A Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado informou nesta terça-feira que aplicará a tarifa de 15% também sobre carvão natural, gás natural liquefeito dos Estados Unidos e também 10% sobre petróleo bruto, maquinária agrícola e veículos de grande cilindrada e caminhonetes. Em comunicado, a comissão afirmou que as tarifas adicionais são uma resposta direta às novas taxas impostas pelos Estados Unidos. As medidas entrarão em vigor no dia 10 de fevereiro. Bom, então vocês veem aí que o tom é bem diferente, né? A posição da China é uma posição diferenciada. Aliás, a posição diferenciada já ficou expressa no arbitramento do percentual que seria cobrado sobre a taxa aduaneira sobre produtos chineses, porque para o México e o Canadá, 25%, para a China, só 10%, muito mais suave. Aí a China vem e coloca lá, né, 15% de imposto sobre produtos dos Estados Unidos e não parou nisso, tá? Não parou nisso. Vamos agora para o jornal O Globo. Tá aqui, olha. China dá o troco, né? E aqui isso é algo que pode comprometer muito a produção americana, porque eles fazem lá o que é chamado de R&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento de produtos, mas também importam muitos insumos para a produção, por exemplo, das placas de processamento de dados, que estão tão em voga hoje por causa das inteligências artificiais. Eles importam produtos para fabricar baterias de carros elétricos. Isso aí interessa diretamente ao Trump, ao Elon Musk, né, que é o todo-poderoso secretário de Estado aqui para a desburocratização do Estado americano. Mas vamos lá para o que a China fez. A China, então, como eu disse, tarifou em 15% as importações dos Estados Unidos e, adicionalmente, isso aí que está na tela para você ver. Pequim anunciou tarifas adicionais sobre carvão, gás e petróleo dos Estados Unidos e ainda investirá o Google. Daqui a pouco a gente vai ver que no Canadá também teve uma retaliação sobre um empresário americano. Se você não está a par do noticiário ainda, eu diria para você não se apressar, porque agora mesmo eu vou pedir para você ser criativo e tentar adivinhar qual é o nome desse empresário, cujos negócios estão extremamente atrelados, né, às dinâmicas do governo americano
e que tem se metido a botar o dedo aí em assuntos onde não deveria, né? Com performance, assim, inclusive em convenções neonazistas. Daqui a pouco eu digo para você quem que é, se é que você já não adivinhou sobre quem que eu estou falando. Não é tão difícil assim, né? Fala a verdade. Mas vamos voltar aqui para a China. O que a China fez? A China sobretaxou em 15% e pegou mais um monte de coisas importantes para o desenvolvimento da indústria americana e colocou barreiras alfandegárias também. Está aqui no Globo, Economia. A China anunciou nesta terça-feira que imporá tarifas adicionais de 15% sobre a importação de gás, GLP e de 10% sobre petróleo e maquinária agrícola. As novas tarifas chinesas entram em vigor na segunda-feira. A medida foi divulgada após Washington anunciar tarifas adicionais sobre importações chinesas, que segundo o Ministério do Comércio de Pequim, viola seriamente as regras da Organização Mundial de Comércio. E antes a China já tinha antecipado que iria processar os Estados Unidos no contexto da OMC, né? Vou passar aqui para frente só para vocês terem uma ideia do tipo de pressão que a China está fazendo para tentar resolver essa quizumba aqui. Botou o Google para sambar, né? Pequim também divulgou que investigará a gigante tecnológica americana Google, diz aqui o jornal O Globo, por supostas violações de leis antimonopólio. Abre aspas. Diante das suspeitas de que o Google violou a lei antimonopólio da República Popular da China, a Administração Estatal de Regulação de Mercados iniciou uma investigação sobre a empresa, conforme previsto na lei, informou a agência em um comunicado. A China também incluiu o grupo de moeda norte-americano PVH, proprietário de marcas como grupo de moda, né? Não de moeda, grupo de moda. O grupo norte-americano PVH, proprietário de Tommy Hilfiger, Calvin Klein e a gigante de biotecnologia Illumina em uma lista de entidades não confiáveis. Essa decisão protegerá a soberania nacional, os interesses de segurança e desenvolvimento, de acordo com as leis pertinentes, afirmou o Ministério do Comércio em um comunicado. Aspas de novo aqui para o termo desse comunicado. As duas entidades violam os princípios normais de transação do mercado, interrompem as operações comerciais com empresas chinesas e adotam medidas discriminatórias contra elas. As entidades chinesas anunciaram em setembro uma investigação contra a PVH por boicotar sem justificativa o algodão da região de Xinjiang, onde Pequim tem sido acusado de violações de direitos contra a minoria muçulmana uigur. Então, quer dizer, a coisa entrou para o campo das corporações aqui e não foi só lá, hein? Não foi só lá. No Canadá, nós também tivemos... deixa eu ver se eu acho aqui a informação para vocês, porque eu tinha separado aqui, depois eu me perdi. Mas o Canadá, uma província do Canadá, disse que iria rasgar o contrato com a Starlink do Elon Musk, né? Um contrato de 68 milhões de dólares, né? Está aqui a matéria do Jamil Chad para vocês. Deixa eu tirar esse cookiezinho daqui. Ontário, no Canadá, rasga acordo com Starlink. Quer dizer, as corporações... Opa, venceu minha assinatura aqui? Não venceu, não. Vamos lá. Província no Canadá, rasga acordo com Starlink. Os Estados Unidos fazem um acordo com o Trudeau. Mas o Canadá fez... que coisa chata isso aqui, hein, gente? Enfim, vou contar aqui. O Jamil Chad está nos contando que a província de Ontário, no Canadá, tinha feito, no finalzinho do ano passado, em novembro, um contrato para distribuir lá a antena do Elon Musk, que, aliás, é muito boa, hein? Cá entre nós, para regiões mais remotas do país. Como se sabe, o Canadá é um país que tem regiões inóspitas, áreas isoladas, e a intenção do governo lá de Ontário era incluir essa gente toda num cenário aí de economia global, né, e de tecnologia global, levando a eles a internet através da Starlink. Foram 68 milhões de dólares, não é um contrato pequeno, e Quebec diz que não quer mais essas antenas do Elon Musk lá, e rasgou então o contrato numa espécie de retaliação contra o governo americano. E o que acontece? Aí o Elon Musk passa sentindo o bolso dele, né? Porque é uma guerra, afinal de contas, e uma guerra tem mortos e feridos. Nesse caso aí, o ferido é o Elon Musk, que é um dos manda-chuvas do governo americano hoje. E teve mais um reflexo dessa investida
das empresas chinesas de tecnologia contra o establishment americano, né, da inteligência artificial. Por quê? A gente viu aí que nos últimos dias apareceu essa novidade chamada DeepSeek, e o DeepSeek causou um abalo profundo, derrubando as ações das gigantes de tecnologia nas bolsas de valores americanas e provocando um furor no mercado. Pois bem, vou mostrar aqui uma coisa para você. Pode botar para mim, Alex, por favor, isso aqui no ar? Tá vendo isso aqui? Você conhece com certeza essa página. Esse aqui é o chatbot do ChatGPT, que todo mundo já conhece, já usou e tudo mais. Aqui em cima, quem não está acostumado com o uso aqui digamos assim, dos meandros desse mecanismo, vai encontrar vários modelos aqui que estão à disposição do público. Alguns são pagos, outros não são. Eu uso o ChatGPT 4o. Os brasileiros aqui falam 4o, como se a pronúncia do O em inglês pudesse explicar que a gente fala 4, não 4o, né? Então tá aqui, eu uso 4o, o 4.0, que tem muita gente que chama de 4.0, mas tinha um desses modelos, que é esse aqui, olha, é o O1. Quando você muda aqui em cima, nem parece que mudou. Olha, tá aqui, ChatGPT O1. Sabe qual é a diferença entre o 4.0, o Mini e tudo mais? Ó, o 4O é esse aqui, que é o que todo mundo que paga $20 por mês usa, né? E aí você tem os outros modelos que são gratuitos, que vem aqui abaixo, olha. O O3 Mini, o O3 Mini High e vai por aí afora, e tem outros modelos. Mas o acesso a esse aqui, o O1, era caro pra caramba e agora ficou bom. Qual que é a diferença entre o O1 e o ChatGPT? Se vocês olharem aqui na página, vocês não vão reparar nenhuma. Só que esse modelo O1, ele tem uma estrutura, uma engenharia diferenciada do 4.0. O 4.0 serve mais para informações textuais e para outras coisas do tipo. Esse O1 é muito bom porque ele tem um mecanismo de metabolização, vamos dizer assim, da informação, chamado cadeias de pensamento, tá? Cadeias de pensamento. E ele é muito melhor para a solução, por exemplo, de problemas matemáticos complexos, né? Que os cientistas deles dependem tanto. Para fazer software, por exemplo, scripts em Python. Então, para tarefas que envolvem matemática avançada, ele é muito melhor. E é uma diferença muito grande. Os especialistas dizem que o ChatGPT 4.0 só acerta cerca de 13% de problemas que são muito estruturados na área da matemática. E esse aqui, que é o O1, ele acerta 83% das respostas. Portanto, ele é muito mais inteligente, entre aspas, assim, para questões matemáticas, do que o 4.0. Se você usa só para corrigir texto, enfim, para melhorar uma carta, para mandar um e-mail, essa coisa toda, aí o seu GPT não muda nada. Mas para quem, por exemplo, estuda na Universidade de Harvard e está lá envolvido com cálculo de cosmologia, de engenharia avançada, aí é o O1. E o melhor, então, agora esse modelo O1 está disponível de graça para você. Não precisa pagar nada, você pode usar. Então, se você quiser usar, você vem aqui nessa abinha aqui do lado da página, olha, é só escolher aqui o O1, tá? Ele fala aqui, ó, usa raciocínio avançado. E, portanto, é muito diferente do ChatGPT. Mas para todos os demais, o GPT Mini é suficiente, ou o 4.0, que custa $20 por mês, cerca de R$ 120, resolve muito bem. Agora, outra maneira de acessar o O1 é esta aqui, olha, é o Copilot, que é o chatbot da Microsoft para inteligência artificial. Vou até fazer uma perguntinha aqui para ele. Olha só, Copilot, como faço para usar o O1 do GPT? Vamos ver o que ele responde? Não combinei nada com ele aqui não, tá? Olha aqui a resposta, ó. Para usar o GPT 3.5, você precisa acessar a plataforma, o serviço que eu ofereço como a OpenAI. Não é essa a resposta que eu queria, não. E eu escrevi errado aqui também, né, gente? Aí não dá, concordo? Vamos lá de novo. Como faço para usar o GPT O1 no Copilot? Vamos ver o que ele vai responder aqui. Parece que houve um pequeno mal-entendido. No momento, o Copilot não permite integrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ele está mentindo. Pode botar aí no Copilot que você vai automaticamente usar esse modelo O1 do GPT, tá bom, gente? Desculpa aqui o mico. Enfim.
Olha, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, lá nos Estados Unidos, está um pandemônio para quem é indocumentado, são milhões de pessoas, né? Entre os brasileiros seriam 230 mil, que foram principalmente do norte de Minas Gerais, de Governador Valadares e também da cidade de Anápolis, do centro de Goiás, cidades que perderam até 30% da população para essa imigração ilegal, para os coiotes, né? Gente que gastou fortunas para chegar até lá, entrou pelo deserto, passou todo tipo de privação, começou a trabalhar em tarefas que os americanos não gostam, limpar banheiro, faxinar a casa, fazer um trabalho degradante em cozinhas dos piores restaurantes dos Estados Unidos e começou a prosperar. Conseguiu arranjar uma casinha no nome do amigo, porque não pode pôr no próprio nome, né? Conseguiu algum dinheiro, pouco, porque não é muito, manda para os parentes aqui no Brasil. Pois essa gente que o Trump chama de bandidos, né? E eles estão muito preocupados com o que está acontecendo por lá. Na Folha de São Paulo, nós temos aqui, ó, no UOL, né? Uma reportagem falando quais são as táticas, né, para capturar esses imigrantes. E aqui, olha, vocês podem ter certeza absoluta que a xenofobia americana está usando todo tipo de estratagema para tentar chegar até essa gente que agora é dada como bandida, gente que está contaminando o sangue americano, né? E para tirar essa galera de lá. E o que é pior é que a pessoa que é pega sem documentos perde tudo. Perde o carro, perde a casa, não acessa a conta corrente, fica só com a roupa do corpo. Se for presa, é pior ainda. E pior dos piores cenários, perdeu os filhos. Muitas dessas pessoas tiveram filhos que, por terem nascido nos Estados Unidos, são considerados cidadãos americanos. Então o cara vai para o trabalho de manhã, o ICE lá, que é o departamento que captura esses imigrantes, acha o sujeito, leva preso e os filhos, se não tiverem com quem ficar nos Estados Unidos, com alguém documentado, são entregues ao conselho tutelar. Imagina isso, família sendo desfeita. Isso é de uma desumanidade gigante, né? E aí o cara ainda é apresentado ao mundo como se fosse um bandido que está envenenando o sangue americano, expressão usada por esse neonazista do Donald Trump. Então vamos lá, a matéria do UOL está dizendo aqui, explicando para a gente como é que o ICE, gelo, localiza os imigrantes ilegais. E a matéria nos mostra que os agentes estão monitorando tanto entradas com ações ilegais de estrangeiros nos Estados Unidos, como questões de segurança nacional. O ICE já existe desde 2003, foi estabelecido como agência de proteção a fronteiras do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E desde então, a busca por imigrantes é feita a partir, principalmente, olha, denúncias anônimas. Vocês se lembram aqui do clima do Brasil durante a ditadura? Quem não se lembra já ouviu falar da deduragem, da deduração. Um vizinho chantageando o outro. Aliás, aqui no N1, eu outro dia disse para as pessoas, recomendei que assistissem a um filme que está no Max, chamado A Cozinha. Ali está descrito todo o drama dessa gente que vive temendo que o colega do lado, por inveja, por uma discussão boba qualquer, acabe entregando aos agentes federais que o sujeito está ilegal nos Estados Unidos. Isso tem acontecido demais lá. Aqui a matéria do UOL também fala o seguinte, olha, o ICE tem acesso a diferentes bases de dados, segundo o Centro Nacional de Legislação da Imigração. A Organização Sem Fins Lucrativos de Defesa dos Direitos dos Imigrantes explica no seu site que a agência estabelece uma rede de informações. E essa rede é alimentada, sobretudo, por fichas policiais de prisões recentes feitas pelo FBI e pelo próprio DHS, que combate o terrorismo. Mesmo fichas de cidadãos que estão legalmente nos estados, legalmente, tá? Quem está lá legalmente, podem auxiliar o ICE nas investigações. Por exemplo, se uma família tem imigrantes ilegais e ilegais também, e o ICE recebe uma denúncia de que o ilegal mora com um migrante legal, os agentes podem então checar os registros de endereço em uma das bases de dados a que o ICE tem acesso, a do DMV, que é o Detran americano, e além disso, o ICE consulta registros do NCIC, que é o Centro de Informação Nacional de Crimes, né? Realiza vigilância de suspeitos de imigração ilegal. Pessoas podem ser observadas à distância, como se fosse um filme policial, policiais à paisana, por um tempo, até se tornarem alvo de iscas. Agentes do ICE podem fingir que são policiais investigando crimes comuns em um bairro
para entrar em residência sem um mandado judicial, por exemplo, ou informar que encontraram um documento perdido e pedir ao indivíduo que vá buscar em um local para realizar a prisão, segundo o Immigration Defense Project, que oferece ajuda legal aos migrantes americanos, né? A prática das iscas, aqui no Brasil isso é proibido, hein? É proibido você atrair uma pessoa para uma situação em que ela vá se incriminar, ou armar uma arapuca para ela, pretensamente para ela cometer um crime, que é o chamado crime impossível, que não iria acontecer de outra forma, né? Mas vamos lá. A prática da fraude estratégica, que é como se chama esse procedimento, se tornou parte das políticas internas do ICE desde 2005, segundo a Columbia Law Review, que é um periódico da Universidade de Columbia, em Nova York. Há instituições e advogados que alegam que é uma violação, também lá, da 4ª emenda da Constituição, que protege cidadãos contra buscas e apreensões ilegais. No entanto, o texto constitucional só proíbe procedimentos pouco razoáveis sob a lei e não todas as ferramentas de inteligência durante as investigações, como a isca é vista pelo ICE. Os agentes também utilizam dispositivos eletrônicos para checar dados biométricos. Através de digitais e do reconhecimento facial, eles conseguem rapidamente obter informações sobre um suspeito de imigração ilegal durante uma abordagem. As organizações de direitos civis apontam o risco de, em muitos casos, estrangeiros serem abordados simplesmente por um critério de raça, levando a crimes de ódio em caso de prisão violenta, prisões violentas que eventualmente venham a acontecer. Pode tirar essa página para mim, Alex, por favor? Bom, e os brasileiros? O que os brasileiros estão fazendo lá? A Folha de São Paulo hoje trata desse assunto também. Nessa matéria que está na tela de vocês, brasileiros recorrem a apps, né, aplicativos, para poder escapar de batidas de serviço de imigração dos Estados Unidos. Agora, vê se isso é vida. Fala sério, né? O sujeito tem medo de levar os filhos na escola, não pode ir para o trabalho. Daqui a pouco está todo mundo paranoico lá, achando que vai tomar uma batida do ICE, perder seus pertences, perder a família, ficar meses preso até ser eventualmente deportado para cá, para começar a vida do zero, né? Em solo brasileiro. Mas aqui, no caso, por exemplo, para evitar isso, então eles estão recorrendo a aplicativos para tentar fugir das batidas lá do Departamento de Imigrações. O que diz a matéria? Brasileiros e imigrantes de outros países têm resgatado aplicativos que utilizavam no primeiro governo de Donald Trump para se esquivar dos agentes de imigração diante do relato de batidas súbitas do ICE em estabelecimentos com conhecida presença de estrangeiros por todo o país. O Padlet é uma das plataformas que passaram a ser usadas por imigrantes tanto para relatar a presença de funcionários do ICE como para evitá-los. Esse aplicativo permite que os usuários publiquem informações sobre a localização dos agentes de imigração em tempo real sobre um mapa. A estratégia lembra o uso do Waze. Lembra quando o Waze aqui no Brasil, logo no comecinho, quando ele era usado pela garotadinha para fugir de blitz, policiais? Lembram disso? Pois é, a mesma coisa estão fazendo lá com esse outro aplicativo aí que chama Padlet, né? Então, o aplicativo permite que os usuários permitem informações sobre a localização dos agentes do ICE em tempo real, num mapa. A estratégia lembra o uso do Waze. O Padlet não é o único meio utilizado pelos imigrantes para se protegerem lá nos Estados Unidos. Em vários locais, há cartazes com números de telefone que podem ser úteis caso se conheça alguém que foi preso em uma das batidas. Associações também pretendem criar serviços de alertas próprios. As ações do ICE têm sido usadas pelo governo Trump como uma vitrine para mostrar que as suas políticas estão em curso. Todos os dias, os perfis da Casa Branca nas redes sociais replicam informações postadas pelo órgão americano com a quantidade de pessoas detidas. Até o momento, houve pelo menos 2 operações em larga escala em Chicago e em Nova York. Chris Noem, que é secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que tem o ICE sob o seu comando, acompanhou, aqui olha, ela na... não é ela na rua, não. Mas, enfim, ela acompanhou pessoalmente as operações do ICE, que prova adesão de funcionários da burocracia do governo americano a esse sistema drástico aí de detenção e de estigmatização mesmo dessas pessoas, né? Na foto dessa matéria está aí, Marcel Maldonado, com a mulher dele, André, e o filho Samuel, na Cidade do México. Esses aqui foram imigrantes que não conseguiram se livrar dos agentes do ICE.
Então, portanto, a coisa está muito feia lá. Eu já falei sobre isso aqui, Pequim anunciando tarifas sobre os produtos que importam muito para a economia americana. E agora, depois de ter falado até aqui durante meia hora sobre os problemas da imigração americana e da nova geopolítica do Trump, nós vamos começar a tratar dos assuntos aqui da política e da economia brasileiras, né? Tá rolando um novo mecanismo de pressão dos bancos sobre o Haddad, visando é o mesmo de sempre, gente. É a mesma coisa. Os bancos querem que o governo tire dos programas sociais para ter dinheiro disponível no orçamento para que possam ser honrados os títulos que vencem no curto, no médio e no longo prazo, né? Estão chantageando o governo, como se sabe, porque querem que os juros exorbitantes arbitrados pelo Copom, do Banco Central, estejam sempre com dinheiro reservado para que os maganos, os rentistas, os grandes especuladores da economia brasileira tenham a certeza de que vão ter liquidez imediata, além das maiores taxas de juros do mundo, que é o que o governo paga, né? Orientando aplicações em CDI, por exemplo, que vão muito além daquilo que se paga no mundo aí. A manchete da Folha de São Paulo é essa aí que você está vendo. Congelamento de despesas é teste para Haddad dar um choque de credibilidade fiscal. Ou seja, agora não bastava o planejamento. O Haddad vai ter que fazer aqui um triplo carpado para demonstrar para esses especuladores que o Brasil, sim, segue o receituário que eles escreveram, que eles prescreveram. O que diz a reportagem? Após o presidente Lula afastar a adoção de novas medidas fiscais, o anúncio de um congelamento robusto de despesas na largada do orçamento deste ano se transformou na principal aposta para o governo tentar reconstruir a confiança dos investidores na sustentabilidade das contas públicas. Mesmo antes da votação do orçamento de 2025, que ainda está pendente, né? A área econômica já discute a estratégia e tem sido aconselhada a começar o ano com um aperto maior, mirando o centro da meta do déficit zero. Ao contrário do que foi feito no ano passado, quando se mirava o topo da meta, né? Integrantes da Junta de Execução Orçamentária, um colegiado que reúne os ministros Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, Esther Dweck, tem a preocupação em dar sinais que permitam baixar o dólar, segundo pessoas a par das discussões ouvidas pela Folha. Ou seja, sabe aquele corte do orçamento de todo ano, que todo mundo reclama? Universidade para, hospital para, enfim, todo mundo para, falta dinheiro para pagar a conta de luz dos órgãos públicos. Agora, o objetivo dos bancos é fazer com que o governo produza esse movimento desde os primeiros meses. E olha, nós estamos no segundo mês do ano, o governo está governando por duodécimos, né? Porque enquanto o orçamento não é votado pelo Congresso Nacional, são os duodécimos que são liberados aí, um dinheiro que enfim, em relação ao orçamento do ano passado, né? E é 1/12 para cada mês de despesa, não importa o que aconteça no Brasil. Mas vamos lá, olha, o que diz a matéria da Folha de São Paulo? Nesse cenário, o momento da abertura do espaço adicional de despesas, conforme previsto na lei do arcabouço fiscal, passou a ser uma peça fundamental da gestão orçamentária. É que a aceleração da inflação na reta final de 2024 vai proporcionar ao governo um aumento adicional de 12,4 bi no limite de gastos, que poderá ser incorporado ao longo de 2025. O problema é que o uso do espaço extra depende de receitas suficientes para cumprir a meta fiscal, que é de déficit zero. Se fizer um contingenciamento de despesas agora no início do ano para cumprir a meta fiscal, apontando falta de receitas, o governo não poderia fazer esse crédito orçamentário. A abertura do crédito poderá vir depois a depender da fotografia que essa junta tiver do andamento do resultado primário das contas do governo, segundo um participante das reuniões do colegiado de ministros. Vocês sabem o que significa, né? A conta primária exclui o pagamento de juros, tá? Exclui o pagamento de juros. Em 2024, ano de eleições municipais, o governo optou em não mirar o centro da meta fiscal e apertou o cinto das despesas no segundo semestre. Agora a estratégia terá que ser diferente para ajudar o trabalho do Banco Central no controle da inflação e afastar o risco de um ciclo mais longo de alta de juros, admite o ministro de Lula. Olha, o Eduardo Moreira cansou de explicar isso aqui para a gente. Ele fala, toda vez que ele vem para o ar aqui para falar de juros, ele coloca dessa forma, né? Cada pontinho desse a mais no aumento da Selic
São 70 para 80 bilhões de reais a mais de despesa para a União. É muita grana, é despesa demais. E isso faz com que o dinheiro remanescente dos impostos seja limitado, porque o pagamento de juros está fora do orçamento, não conta, né? Mas ele espreme o orçamento, na prática é isso. E cada vez que o Banco Central aumenta a taxa Selic, aumentam as despesas do governo com pagamento. Sobra menos para investir em obras sociais, em projetos sociais, em obras de infraestrutura, e é exatamente isso que está acontecendo. O objetivo dessa gente que a gente chama de Faria Limers, né, que são os especuladores da Faria Lima, é justamente de fazer com que o governo seja um elemento arrecadador de impostos e centralizador da renda neles. É para tirar o dinheiro do povo e botar no bolso deles. A propósito disso, eu vou pedir para o Alex colocar para a gente na tela. Eu preparei aqui dois recortes para vocês verem. Fui pesquisar aqui sobre os juros dos bancos. Alex, primeiro aquela tabela que tem os números, a tabela mesmo, não o gráfico, tá? Quero mostrar para vocês. Não é essa que está na tela, não. Dos que eu mandei aí para você no nosso grupo. Aquelas duas imagens. Tem uma imagem de uma tabela. Se você não achar, eu mando de novo aqui. Mas estão no nosso grupo aí. É o seguinte, aí, ó, esse é o gráfico. Tem a outra que é uma tabela mesmo, uma planilha de Excel, porque aquela explica essa. Põe para mim fazendo favor. Essa daí. Olha só, fiz um levantamento do lucro dos bancos nos últimos anos. Se puder tirar a nossa tarjinha aqui de baixo, vai ficar melhor ainda, porque tem um ano ali que é o de 2023, que é o último. Beleza. Vocês podem observar aí, olha, são os 4 maiores bancos do Brasil. Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Aí tem os lucros desses bancos ao longo dos últimos 10 anos, de 2014 até 2023. Fala um desses anos aí em que houve prejuízo. Nada. E é uma conta bilionária, é uma conta de muita grana, de lucro. Todo esse dinheiro aí, basicamente, foi produto não vou falar todo não, porque eu estou exagerando aqui, mas uma boa parte desse dinheiro, que não sei nem quanto foi proveniente de aplicação em títulos públicos, né, que os bancos contratam preço e comercializam a outro. Então, olha só, o Banco Itaú lucrou 20 bilhões em 2014, 23,4, 21,6, 24,9, 25,7, chegou a 30 bilhões e 800 milhões de reais em 2022 e 33 bilhões em 2023. O dado de 2024 não está fechado ainda. O Banco do Brasil, não vou nem falar, mas vocês podem ver aí que ele gira em torno de 10, 11, e aí em 2021 ele passa a 19 bilhões, em 2022 31 bilhões, depois 33 bilhões. Nós estamos falando de bilhão, gente. Sabe, vocês se lembram que os bancos queriam que o governo cortasse 30 bilhões, agora cada instituição dessa sozinha lucra isso, é dinheiro da especulação financeira, principalmente compra de papéis e títulos do governo, que vai direto para o bolso dos acionistas desses bancos. Vamos pegar aí os dados do Bradesco. O Bradesco estreitou a faixa de lucro, mas não teve prejuízo ano nenhum. É sempre isso, é bilhão para cá, bilhão para lá, dezena de bilhão para tudo quanto é lado. 15,4, 17,2, 14,6, 19 bilhões ali em 2018, 22 em 2019, e aí cai até a casa de 19 bi em 22 e 14,5 em 2023. E aí o Santander, 5,8, 6,6, 7,3, até chegar aí, ó, em 2021 a 14,2 bilhões e no ano passado 8,8 bilhões. É bilhão demais, né? Agora põe o outro gráfico para mim, por favor, Alex. Deixa eu mostrar aí o que aconteceu. Quero chamar a atenção para vocês que é o único setor da economia que não teve o gráfico mesmo das linhazinhas. Não, o gráfico. Esse, exatamente. Olha, o lucro pode ser maior ou menor, né? Geralmente ele é maior, tá? Ali está o lucro por banco. Olha, o lucro pode diminuir um pouquinho. Mas vocês já ouviram falar que banqueiro teve prejuízo no Brasil? Que diabo de capitalismo sem risco é esse, em que as empresas só têm lucro? A gente ouve falar que a Vale do Rio Doce, por exemplo, de vez em quando enfrenta um mar revolto, né? Que a Petrobras enfrenta um mar revolto. Mas os bancos não. Estão sempre mar de almirante e céu de brigadeiro para eles, né? E é bilhão para cá, bilhão para lá. Só nessas 4 instituições aí, a gente bota aí uma média de 20 bi para cada uma, são 80 bilhões de reais de lucro por ano, né? É muita grana. Bom, olha só, mais informações sobre os movimentos dos bancos. Eu vou tomar uma aguinha aqui que a garganta está secando. O que eles disseram para o Lula?
sem teto de juros no consignado privado, eles podem passar a atuar sem a garantia do FGTS. A Febraban apresentou pleito sobre o novo modelo de empréstimo consignado privado via plataforma de e-social em reunião no Palácio do Planalto. Os Ministérios da Fazenda e do Trabalho não comentaram. Vamos ver o que é exatamente isso aqui, para a gente entender? O setor financeiro afirmou... Oh, meu Deus do céu, mas está difícil hoje, viu? Enfim, agora eu perdi a notícia aqui, fechar, mas não tem problema. É o governo, mais uma vez, mudando as regras de um sistema de crédito para negar a garantia do FGTS aos tomadores de crédito consignado, né? Tem uma outra informação que eu vou trazer aqui nessa semana do número absurdo de contratos de crédito consignado que são feitos por aposentados sem autorização dos aposentados e também de associações feitas à revelia de autorização dos aposentados por associações picaretas, que vão lá, pegam os dados dos aposentados e impõem a eles o pagamento de uma mensalidade com desconto automático nos bancos, que faz com que eles passem a contribuir involuntariamente. Não querem contribuir, não tem nada disso, mas empresas picaretas, associações, não são empresas picaretas acabam impondo a eles um pagamento mensal aí de uma mensalidade que, cara, né? Principalmente para quem é aposentado com salário mínimo, que é a grande base da Previdência Social brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre política? Vamos, o que está acontecendo? A extrema-direita, essa informação está no site da Revista Fórum, como é notório, a gente tem visto isso nos últimos dias, tem requentado esse plano de fazer do Bolsonaro candidato em 2026. Mas como? Se o Bolsonaro está inelegível, né? Nós temos um projeto de lei, eu falei dele ontem aqui, do deputado Bibo Nunes, que está aqui, aparece nessa foto, ao lado do beneficiário do projeto dele, é esse deputado aqui, ó, Bibo Nunes, tá? Esse cara fez um projeto de lei para iniciar o Bolsonaro. E agora esse projeto está lá. A chance de vir a ser votado é mínima, né? E o direito brasileiro tem uma tradição, não vai permitir a edição de uma lei, ou de uma portaria, ou de um decreto, ou de um projeto de lei para beneficiar uma pessoa. É absolutamente inacreditável que isso possa acontecer, né? Todo um sistema judicial trabalhando por um. Mas vamos lá, vamos ler o que diz aqui o texto da Revista Fórum. Se por um lado há pouca chance de um projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro avançar na Câmara, para o outro já há uma articulação entre a extrema-direita e o Centrão para reabilitar Jair Bolsonaro até 2026, extinguindo a inelegibilidade do presidente. Condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2 ações por abuso de poder político, ele está inelegível até 2030, como todo mundo sabe. Mas um projeto do Bibo Nunes, que é do PL do Rio Grande do Sul, no entanto, pode mudar essa situação e permitir que o ex-presidente seja candidato na próxima eleição presidencial. E qual é a jogada? No último sábado, integrantes do PL, incluindo o próprio ex-presidente, realizaram uma reunião em Brasília pouco antes da eleição para presidente da Câmara e do Senado. No encontro ficou definido que uma das prioridades do partido em 2025 será aprovar um projeto de lei complementar, que é o projeto... Tá difícil, hein, gente? Fala sério. O projeto 141/2023 desse deputado Bibo Nunes, que esvazia a lei da ficha limpa. Olha só que absurdo esse casuísmo. Para liberar o Bolsonaro dessa inelegibilidade, porque outras virão, né? Na seara criminal. É bom lembrar que alguém que está condenado com trânsito e julgado em uma ação criminal fica inelegível, porque perde também os direitos políticos. Mas o que o Bibo Nunes quer fazer? Para resolver o problema do dia, o problema de hoje, que são essas 2 condenações no âmbito da Justiça Eleitoral, ele quer reduzir de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade para condenados por abuso de poder político, o caso do Jair Bolsonaro, né? Provavelmente essa lei vai chamar Lei do Descondenado Bolsonaro, Lei da Descondenação de Bolsonaro. Não é assim que a extrema-direita chama o Lula, de descondenado? Pois isso é uma descondenação, né? Exatamente tudo o que eles criticam, o Bolsonaro será descondenado se prevalecer a vontade deles. Espero que não seja o caso. Na tela aí, por favor. Boa, obrigado. Segundo o Bibo Nunes, o projeto que será relatado pelo bolsonarista Felipe Barros já conta com o apoio de integrantes do Centrão. Neste momento, a proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
e aguarda um parecer do relator para ir à votação, né? Acho isso aqui um delírio, né? No entanto, o Flávio Bolsonaro disse nesse fim de semana que o Centrão já tem um compromisso com eles, o Centrão tem um compromisso com os novos presidentes da Câmara e do Senado para que essa pauta passe a andar, né? Ontem nós vimos que só se opôs enfaticamente a isso o senador Otto Alencar, né? Que vai ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e falou que é contra a anistia. É contra a anistia. Então, abre aspas aqui para o Bibo. Com o presidente Bolsonaro no encontro do PL hoje, onde confirmamos apoio total como candidato a ele em 2026, o PLP 141/23 de minha autoria é que reduz a inelegibilidade de 8 para 2 anos, viabilizando a candidatura. O colega Felipe Barros será o relator, imagina. Entregaram o galinheiro desse projeto, dos passes desse projeto, para um bolsonarista experiente, como o Felipe Barros. Será o relator e será prioridade do PL a aprovação. Bolsonaro, presidente de 2023, escreveu Bibo Nunes ao divulgar uma foto com o Bolsonaro. Está aqui, olha, a tuitada dele. Tuitada não, acho que isso aqui é Instagram, né? E aqui ele se ufanando do seu casuísmo. PL 141/2023 permitirá Bolsonaro em 2026, delirou o deputado Bibo Nunes. Que mais, gente? Tira da tela para mim, fazendo favor. Olha, gente, no Platô BR, que é o portal de notícias onde está o nosso companheiro aqui, o Guilherme Amado, há uma fala do Nicolas Ferreira que, embora não seja do dia, é bom relembrar, porque nós vamos começar a falar de outros assuntos aqui agora, que aconteceu lá no Grammy, que é importante que você saiba, mas veja só como é que um deputado federal que não tem nenhuma compostura se refere ao ambiente do parlamento. Põe na tela para mim, Alex, por favor. Olha isso, olha. Nicolas fala em puteiro. Bota o bip aí. Bota o bip para nós aí, Amaral. Nicolas fala em puteiro ao explicar tolerância com negociações no Congresso. Em entrevista ao Platô BR, o deputado usa prostituição como exemplo em avaliação sobre acordos feitos no parlamento. Olha, esse aqui, o Nicolas, ó, o homem da campanha contra o Pix do Haddad, né? O que diz a reportagem do Platô? O deputado Nicolas usou uma imagem curiosa ao responder. Curiosa, ainda foram generosos com ele aqui, hein? Ao responder a perguntas do Platô sobre as emendas parlamentares e negociações políticas no Poder Legislativo. Não quero comparar isso aqui, por exemplo, a uma zona, mas suponhamos que eu sou evangelista e vou evangelizar um puteiro. Meu Deus do céu. Isso é como o cara define a si mesmo e ao ambiente que ele frequenta, entendeu? Ele é o evangelista, né? E o rebanho que está embaixo das prostitutas, né? Mas quando é que ele falou isso? Não quero comparar isso aqui, por exemplo, a uma zona, mas suponhamos que eu sou evangelista e vou evangelizar um puteiro, disse o congressista mineiro, no contexto da eleição de Hugo Mota do Republicanos para a Câmara. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não vou falar com vocês não, vocês são prostitutas, pontuou em tom irônico. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar, prosseguiu. Ele chamou os colegas de prostitutas. Pode uma coisa dessa? Mas é atrevido esse moleque, hein? Fala sério. No mesmo assunto, o Nicolas afirmou que não faz parte dos acordos que elegeram Hugo Mota e não conhece totalmente os acertos amarrados nos bastidores da sucessão da Câmara. Ou seja, o evangelista ficou lá, né? Na sua posição de virgem intocada. Mas vamos lá. Ele confiou na orientação e na experiência do ex-presidente Jair Bolsonaro, explicou e votou em Mota. Por vontade própria, votaria no Marcel Van Hatten, que teve mais de 30 votos, inclusive. O parlamentar disse ainda que espera o cumprimento por parte do novo presidente da Câmara de compromissos feitos em assuntos como as prerrogativas do Congresso e a imunidade parlamentar. Qualquer escolha que fizesse, ponderou, receberia críticas. Onde tem pessoas, tem conflitos de ideias, não só tem ditadura, afirmou Nicolas aos jornalistas Rodrigo Rangel e Guilherme Amado, nosso colega aqui do Platô. Então, veja só a que ponto chegamos. O evangelista e as prostitutas, né? Isso daria um ótimo conto do Machado de Assis. Olha só, outra promessa aqui, o Alcolumbre disse que o Lula garantiu a ele que o projeto de exploração do petróleo na margem equatorial vai sair. O projeto de exploração do petróleo da margem equatorial vai sair.
O presidente Lula disse ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nessa segunda, que vai autorizar a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira na foz do Rio Amazonas. Assunto que vai colocar os ambientalistas brasileiros aqui em surto psicótico, né? A demanda é uma das principais reivindicações de Alcolumbre ao governo federal, justamente porque o estado dele, o Amapá, seria um dos principais beneficiados. Lula já deu declarações anteriores nesse sentido. A Petrobras tenta há anos explorar petróleo na margem equatorial, mas o IBAMA negou em 2023 a autorização. A estatal apresentou um recurso que ainda aguarda uma solução definitiva. Está tudo parado lá na mão do IBAMA, né, e do Ministério do Meio Ambiente, que relutam. Como é que o Brasil pode... Tira da tela para mim, por favor. Obrigado. Gente, quero falar um pouquinho para vocês do Grammy, tá? A gente não falou aqui, mas foi uma vergonha que aconteceu lá. Negaram um assento na mesa das celebridades para o Milton Nascimento, que estava lá disputando o Grammy nesta última edição. Queriam botar o Milton Nascimento numa arquibancada, né? É algo... Só o racismo estrutural explica, porque não há outra explicação. O Milton Nascimento não é um cantor desconhecido lá fora, não é um neófito, ele tem uma vida inteira dedicada à música brasileira e ele é respeitabilíssimo lá no exterior. Olha, e aí ele explicou, ainda teve que explicar isso, porque deu uma polêmica, né? A Esperança Spalding, que é a companheira dele nesse disco, fez um protesto, ficou indignadíssima com isso e botou a coisa para andar lá, o protesto. O que a Esperança falou? Falou, olha, se não coloca, fiquei louca de ver esse negócio, se não colocarem o Milton Nascimento na mesa das celebridades, eu também não quero ir. Foi o que ela falou numa tuitada que abriu uma polêmica mundial aí, só abafada por uma outra coisa que eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? O pessoal das colunas de fofocas falou a larga sobre isso. Agora, sobre o Milton Nascimento, pouca gente falou. A CNN é uma das poucas empresas jornalísticas dessas grandonas aí que se dedicou a tratar desse assunto aqui. O que diz a matéria da CNN? Em nota publicada no Instagram oficial do brasileiro, a equipe afirmou, sabe por que ele não foi no Grammy? Sabe por quê? Não é que ele foi barrado, é que ele não teve um assento na mesa central da premiação. A questão, no entanto, diz respeito ao local reservado para o Milton, disse aqui o site da... Oh, meu Deus, volte para cá. O site da CNN. O mineiro deveria ficar na arquibancada, enquanto a companheira dele poderia ficar na mesa da celebridade. Sabe por quê? O que o Grammy informou para eles? Que ele não sentaria naquela mesa, porque naquela mesa se sentariam apenas as pessoas que o Grammy quer mostrar para o mundo. Como se o Milton Nascimento não fosse uma pessoa mundialmente importante. Agora me pergunta aqui, quem diabos organizou o cerimonial desta porcaria desse evento do Grammy? E sabe o que foi que pegou mesmo? Eu vou aproveitar o finzinho do programa aqui. Bota a imagem esse que tem a mulher pelada aí, fazendo favor para mim. Olha aí, ó. Sabe quem que é essa aí? Você não acredita, porque talvez você não esteja vendo. Pode botar. Ela está vestida, ao contrário do que parece. Ela não está pelada. Ela está vestida com a capa da invisibilidade do Harry Potter. Sabe, é um vestido de uma transparência absoluta. Ela foi assim para essa festa do Grammy e causou toda a polêmica que abafou, inclusive, discussões sobre o Milton Nascimento, né? Ela chama Bianca Censori e é a mulher do Kanye West, tá? Chegou lá com um casacão preto, aí na hora de passar pelo red carpet lá, tirou o casacão preto e o marido dela falou, agora faça seu show. Tudo para lacrar na internet, gente. Vocês viram só? Não sei qual é a opinião de vocês, eu não sou nem um pouco moralista. Acho que a roupa que ela usa ou deixa de usar é problema dela. O fato é que, primeiro, todo mundo disse que ela estava nua, não estava. Ela estava com a capa da invisibilidade do Harry Potter, né? E o Kanye West querendo lá que a mulher fizesse o show, provavelmente para lacrar junto com ela, já que estavam juntos ali no red carpet. Depois você dá a sua opinião aqui que eu vou ler mais tarde, tá bom? Então é isso, estamos terminando a edição de hoje. Antes de sair, quero dizer para vocês que vai ter um evento super importante aqui na próxima quinta, às 8 horas da noite, uma aula magna na abertura da pós-graduação que o ICL está organizando junto com a Fundação Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo. E essa aula magna, olha só o que você vai encontrar aqui de graça na terça-feira, na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 8 horas da noite. Portanto, é na semana que vem, tá? Renato Janine Ribeiro,
ex-ministro da Educação, ex-presidente da SBPC, e o nosso queridíssimo Gessé Freire de Souza, Gessé Souza, vão dar essa aula para você. E durante a aula, você vai ter a última oportunidade de se matricular na pós-graduação do ICL. Então, para fazer a sua matrícula, para assistir essa aula, você pode ir aqui, ó, nesse link que está aqui embaixo, despertaicl.com.br, vai lá e faz sua inscrição. Quem sabe se você não fica animado e vai fazer essa pós-graduação maravilhosa para você ter uma visão muito mais panorâmica e profunda sobre a realidade brasileira. Tchau para vocês, encontro vocês daqui a uns minutinhos lá no N1, porque hoje eu estou lá até o fim do programa e já estarei com vocês. Um abraço, boa terça-feira para todo mundo. Tchau. Há uma pergunta que não quer calar. Por que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo? Às vezes até literalmente. Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A vingança dos humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho, é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.